Bom, agora nós vamos para o último painel deste dia super rico, dia super intenso, de muitas atividades, muitos conteúdos relevantes, falando sobre longevidade. E a gente vai falar agora sobre estilo de vida. A gente sabe que a forma como a gente leva a vida faz toda a diferença para a longevidade. E vamos ter aqui 4 convidados. Eu, particularmente, já estou seguindo todos nas redes sociais. Convido vocês a fazerem o mesmo. A gente chama aqui ao palco a idealizadora do projeto Cool 50s, a Cláudia Arruga. Cláudia, já está por aí, Cláudia? Aê! Também aqui com a gente, a cofundadora na Hug 50+, Denise Garrido. O apresentador do canal Homens de Prata, o Carlos Alberto Galo. E o maior velejador de travessias oceânicas do mundo, Beto Pandiani. Então vamos recebê-los com uma salva de palmas. Lembrando que hoje o dia termina com festa, hein, gente? Alô, alô? Acho que mais um para ela, então. Estão me ouvindo aí? Boa tarde a todos. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Cuca, criador e apresentador do canal Homens de Prata, no YouTube e nas redes sociais. E eu estou vindo aqui para falar para vocês que estão presentes, vocês que estão nos assistindo aí nas redes sociais, os nossos canais, os canais aqui de Longevidade Expo. Queria agradecer também, especialmente ao Walter Feldman e ao Francisco pelo convite, aos nossos convidados, Beto Pandiani, Cláudia Arruga e Denise Garrido, que vão compor e vem comigo aqui falar de um tema muito legal, que é um tema que vem se derivando dentro do projeto Homens de Prata, que é o estilo de vida. O estilo de vida para a gente são alguma reflexão que a gente tem que fazer quanto ao nosso tempo. Porque quando a gente é pequeno, acha que o tempo é infinito e a gente programa os nossos sonhos mais para frente. Quando a gente chega na mesma idade, acha que vai conquistar o mundo e o tempo continua um pouco menor. Quando nós chegamos nos 50+, essa nova geração, a geração que a gente está vivendo, que tem oportunidades imensas hoje, a gente está estendendo a vida a mais 20, 30 anos. E você chega aqui e fala, poxa, o que eu vou fazer? É a hora que a gente vê que o nosso estilo de vida tem tudo a ver com tudo que a gente planejou na vida e não conseguia fazer. Então, hoje, eu tenho a prática muito esportiva, né? O Beto Pandiani, a Cláudia, que é uma juíza, que tem um projeto lindíssimo, a Márcia, a Denise, perdão, tem uma formação em televisão fantástica, uma diretora de arte fantástica. Então, cada um vai dizer para a gente um pouquinho de como que a gente consegue transformar o que a gente aprendeu em projetos futuros que a gente está fazendo. Certo, Marcão? Meu sócio aqui, só tenho que agradecer. O canal Homem de Prata está completando 4 anos, completou no último dia 26, esta semana. E é um projeto que a gente não acreditava. Primeiro, quando você fala projeto de homens. Poxa, projeto de homens. Vai vingar? Vai, porque a gente trouxe histórias, experiências de todos os nossos amigos, clientes e pessoas que têm um conteúdo incrível que nem sempre pode fazer. E isso vem de encontro ao nosso estilo de vida. O Dimas, que está aqui, que tem um canal fantástico, também é Homem de Prata, a Márcia Ladeira, estava mais a Beth aqui, e vários outros que nos acompanham. Então, eu queria começar mostrando o estilo de vida para vocês, algumas coisas que eu faço. Por que eu faço? Porque eu tenho essa prática na minha vida de ter o hábito de praticar muitas aventuras e muitos esportes. Então, eu queria que soltasse o primeiro vídeo para vocês entenderem um pouquinho do que a gente não é incapaz de fazer as coisas. Desde que você tenha um pouquinho de conhecimento, um pouco de dinheiro para você saber aonde você vai poder praticar seu estilo de vida, né, e a sua aventura. Também ter um pouco de conhecimento que você vai ter e ter pessoas competentes e amigas que possam te fornecer informações bacanas e te dar suporte para isso. Antes do Beto falar, eu vou colocar um videozinho meu aqui, né?
com algumas para vocês verem o que a gente pode fazer e transformar nosso estilo de vida. São algumas das atividades, não são todas, mas se o vídeo funcionar, vai ser bem legal a gente colocar. Na verdade, eu acho que eu devo ter feito nenhuma, né? Então aqui, ó, dá uma curtidinha. Pessoal, bom dia. Estou aqui no Autódromo de Piracicaba, junto com o Maurício Sala, e tenho um desafio, ver se eu consigo andar de Fórmula V. Essa é uma das aventuras mais incríveis que eu fiz até agora. Essa aqui é uma pequena amostra que a gente tem praticado, que são os desafios que as pessoas mandam para a gente fazer, se a gente é capaz de fazer, né? É claro que precisa ter um pouco de instrução, uma segurança, né? Desculpa, a gente está quente aqui. Bom, e eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público, o Beto Pandiani, a Cláudia e a Denise. 30 segundinhos para vocês me falarem um pouquinho quem são, para as pessoas entenderem um pouquinho mais do que vocês fazem. Boa tarde, é um prazer, obrigado pelo convite, Cuca. Meu nome é Beto Pandiani, sou velejador, palestrante e escritor. A minha vida profissional começou na noite paulistana, fiz vários empreendimentos, Aeroanta, para quem conheceu, Clube Base, Mr. Fish, Lounge. Em determinado momento da minha vida eu parei de competir e passei a fazer viagens, o que é a minha profissão atualmente. Legal. Cláudia, por favor. Oi. Tem uma dificuldade com o microfone? Tá baixinho, eu tenho... Certinho? Agora tá bom. Agora tá bom. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Cuca, pelo convite. Meu nome é Cláudia, eu tenho 55 anos. Eu sou juíza federal há 25 anos e há 5 anos eu criei um perfil no Instagram chamado Cool50, Cool50. Na verdade, esse perfil surgiu de uma dor minha, na saída da minha filha de casa, síndrome do ninho vazio. Enfim, cheguei aqui, acabei te conhecendo ao longo desses anos todos como muita gente bacana, que fala justamente sobre longevidade e maturidade. E foram 5 anos de muito aprendizado, conversando com mulheres, homens, que estão justamente nessa fase de vida que você fala, onde podemos tanto.
Legal. A gente volta a falar mais um pouquinho. Denise. Olá, boa noite. Meu nome é Denise Garrido. Eu sou cofundadora da plataforma digital de conexão social sênior Hug 50+. Na verdade, eu venho de uma vida profissional de 25 anos em produção de audiovisual. E estou aqui, agradeço ao Cuca, ao Marcos pelo convite, para dividir um pouquinho a minha experiência de vida e o meu estilo de vida também, né, Cuca? Já que esse é o tema da noite aqui com a gente. É bem legal. A gente vai mostrar um pouquinho de cada um, mas antes eu vou chamar o Beto, mas antes do Beto entrar, eu vou mostrar eu e o Marcos velejando também, porque o trabalho que o Beto faz é uma coisa, ele é o maior velejador do mundo, né, em catamarã, veleiro, né? Você que está falando. Eu acho, não tenho certeza, eu não estou falando. E ele tem histórias, ele fez agora um documentário maravilhoso, ele é escritor, tem projetos educacionais e é maravilhoso. Então, Beto, antes de você apresentar seu projeto, eu queria mostrar um pouquinho a gente velejando também, que é um estilo de vida bem legal. Para vocês entenderem, velejar não é só esporte de rico, não. Dá para se velejar também, se você quiser, com barcos pequenos. O Beto, inclusive, é um mestre, ele ensina também as pessoas a velejar. Então, com custo que não precisa ser tão caro como o nosso amigo ali. Vou mostrar para vocês um pouquinho dessa delícia que é velejar. Vem com a gente. Pode ir lá. Valeu, comandante. Trabalha um pouco aí, comandante. Vamos ver se você é bom nesse negócio. Vamos ver se esse cara entende alguma coisa. Bora, gente. Estão gostando? É só o começo. Aguarda. Esse barco é da família Schurman, tá? Só para vocês entenderem, nós encontramos com eles em Ilhabela. Nós estamos no vento, não a motor, tá? Cuca, eu queria te fazer uma pergunta, para Pode saber perguntar. se você é velejador mesmo. Como é que você chama? Cabo ou corda? Você vai me pegar nessa. Não existe corda em barco. Isso para todo mundo. Nunca falem num barco corda, eles te jogam fora. É cabo. Tem gente que fala fio, aí é pior ainda, né? É fio. Não, o pior é falar, pega essa cordinha. Bom, Você mas sabe. Bom, antes seria legal mostrar um pouco do teaser do filme Rota Polar, né? Ok, aí vamos eu lá. comento depois sobre o filme. Esse é o filme que o Beto fez agora, acabou de fazer essa travessia da Groenlândia, da Alasca à Groenlândia, né? No norte do Canadá. Norte no Canadá. Olha que fantástico. Vocês sabem o que é um catamarã? A sensação de velejar assim num lugar onde você sabe que você só pode contar com você, né? No caso nós dois, né? Um contar com o outro, que não tem essa de talvez passe um barco, um navio, a gente encontra alguém. Não, aqui não tem nada. Eu sempre ouvi falar da passagem do Noroeste desde que eu sou bem pequeno, porque é um desafio náutico muito presente na cabeça dos velejadores de lugares frios. Então, a sua cabeça fica trabalhando o tempo todo, fica avaliando o risco, fica tentando esquecer o frio, está molhado também. E, por outro lado, é difícil se sentir mais vivo do que numa situação dessa. We know that ice is melting faster. We can see the images in the past 30, 40 years, and the difference when you look at the maps is pretty impressive. Almost all the scientists coming to town have a focus on climate change because it's coming fast and we don't know what's going to happen. Climate change is definitely something that's on our radar. We keep an eye out for changes in our terrain.
nós que velejamos, nós somos totalmente regidos pela natureza. A gente não discute com a natureza, a gente aceita a natureza. Né? Que dia nós vamos chegar, quem vai dizer vai ser o vento. É isso aí. Gente, pensar que agora está fácil, né? Mas esse projeto do Beto é um projeto que pensa que é muito fácil, né? Mas o Beto teve gestão de risco, planejamento. Ele transformou um projeto que quando ele era dono de bar, né? Ele é um dos maiores empresários de bar da história, ele tinha como hobby, né? O veleiro, a vela e também moto. E hoje ele transformou o que era seu hobby no seu estilo de vida e empreendeu nesse projeto. Hoje fazem 23 anos. Hoje é 23 anos. É que eu falo que parece ontem, né? É o que eu falei, o tempo a gente não administra como a gente deveria, né? Porque você vê, passou já 23 anos se passaram. Beto, fala um pouquinho disso. Eu queria que elas conversassem. Na verdade eu velejo há muito tempo, competi antes de Hobbycast 16, que é um barco pequeno, e tudo começou com uma ideia até bastante exótica, que foi viajar de Miami para Ilhabela num barco aberto sem cabine, que é um Hobbycast 21 pés. Isso foi em 94, e de lá para cá foram 8 viagens, e essa que vocês viram, o trailer, aconteceu ano passado, foi a Rota Polar. Nós já havíamos velejado da Antártica à Groenlândia, cruzado o Atlântico, o Pacífico, e a ideia de fazer a Rota Polar, que é uma viagem que contorna a calota polar no norte do planeta, teve o fundamento de que nos últimos 30 anos a calota polar vem desgelando, e essa passagem, que chama Passagem Noroeste, ela vem sendo aberta a cada ano. Então, a ideia nossa, o argumento do filme é: se um barco à vela, sem cabine, sem motor, está passando numa região que ficou congelada há séculos e agora ela está abrindo no final do verão do Ártico, algo está acontecendo. Então é um filme que fala sobre as mudanças climáticas, mas basicamente ouvindo as populações que moram na região, que são os inuits. A gente aqui no Brasil fala esquimó, mas essa palavra não existe. Pesquisadores, cientistas. E o Igor e eu, meu companheiro, não falamos sobre isso porque nós não somos cientistas. Nós fomos mais como testemunhas e fomos saber o que acontece a partir das pessoas que vivem na região. O filme foi lançado faz um mês, exibimos em vários cinemas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Agora ele está no streaming do meu perfil do Instagram. E logo pode falar, inclusive. É Beto Pandiani. E logo mais ele vai estar no streaming de um canal a cabo. A gente não pode dizer porque ainda não fechamos o acordo. Mas é um documentário de 90 minutos, belíssimo. As imagens do Oceano Ártico são impressionantes. Eu tenho 7 livros publicados. O ano que vem sai o livro de fotografias do Ártico. No final do ano, agora de 2023, sai um livro que chama Nas Terras do Vento. É um livro educativo para jovens, onde eu conecto o livro físico com a tecnologia. Ou seja, os jovens vão precisar de um telefone celular para poder ler o livro. Quer dizer, a gente vai acabar com esse conflito, né? E o ano que vem a gente começa a gravar um novo documentário contando as 7 viagens anteriores que foram documentadas, mas nunca viraram propriamente um documentário. E quem sabe daqui a 2 anos o Oceano Índico, que é o último oceano que falta completar a volta ao mundo nesse sentido leste-oeste. Eu tenho 66 anos. É isso que eu ia falar, 66 anos. Quando eu tiver... Está com a atividade toda. Quando eu tiver, se tudo ocorrer bem, atravessando o Índico com o Igor, que tem 39, meu companheiro, eu vou ter 68 anos. E para mim, a minha noção em relação ao tempo, ela não se baseia na linha do tempo. Ela se baseia na qualidade da minha imaginação. Essa longevidade traz isso, né? Então, o estilo de vida nosso na traz verdade, isso. O poder que a gente tem, né? Nós somos seres criadores. Então, o poder da imaginação, ele conta muito. O quanto você se projeta e se imagina fazendo algo que tenha propósito na sua vida, né?
Então, hoje eu tenho muito foco, por exemplo, no meu projeto de educação. Então, eu trabalho diariamente nesse projeto, porém, essa parte da qualidade da minha imaginação, que eu acabei de mencionar, é a capacidade que eu tenho de me ver dentro de escolas, fazendo palestras, transferindo esse conhecimento, a experiência. E eu acho que isso, muitas vezes, as pessoas chamam isso de sonho, mas eu gosto de entrar um pouco mais profundamente nessa questão e falando sobre a qualidade da imaginação, porque a qualidade da imaginação é a capacidade que você tem de quebrar paradigmas, de quebrar coisas que foram estabelecidas, que são programas que estão na nossa mente. Então, há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, eu li um livro do Deepak Chopra, que ele fala, é um livro que chama, acho que, Mente Sem Fronteiras, Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteiras. E como o Deepak Chopra é um endocrinologista, ele nesse livro, resumidamente, ele fala que a nossa mente, né, ela programa o corpo para envelhecer. Então, quando a gente nasce e a gente conhece os nossos avós, a gente vê pessoas possivelmente de 60, 50, 70 anos e falam para nós que essas pessoas são velhinhas. Foi-se o tempo, né, de falar que 60 anos... Mas quando você é criança, para você, essas pessoas de fato são muito mais velhas. Acho que eu falei que o tempo era infinito, né? Com 10 anos. Só que você coloca na tua mente que 70 anos é o tempo que você vai ficar igual a essas pessoas. Então você dá uma ordem genética, né, para a tua célula andar nessa velocidade. Mas você pode não acreditar nisso, né? E você pode desprogramar o teu corpo para ele obedecer esses comandos que não são comandos conscientes, né? São comandos que você não pensa. Isso é um novo estilo de vida, né? Esse é o novo estilo de vida. Pensando. É uma geração que está quebrando paradigmas, por isso que eu contei, por isso que eu digo, a gente tem que fazer uma reflexão e ver o quanto a nossa mente anda junto com o nosso propósito, porque muitas vezes você tem um projeto de vida, mas no teu inconsciente você não acredita que seja possível você chegar naquele lugar, né, naquela condição física. Um exemplo eu fiquei 1 ano e meio na Reebok fazendo ginástica, me preparando fisicamente para poder fazer a rota polar o ano passado, porque o meu companheiro tem 39 anos, ele é um cara muito forte. Você treinou mais fraco que ele um pouquinho, você diminuiu o ritmo. Ele nem treinou. Então, eu tinha um foco e eu mentalizava, todas as vezes que eu ia pedalar, fazer ginástica, eu vou estar no Ártico bem. E no final do filme, quando a gente termina, para quem vai assistir o filme, o Igor fez um depoimento separado de mim, e ele fala no filme, ele falou, olha, há 10 anos atrás o Beto e eu atravessamos o Atlântico, né, de Cape Town para Ilhabela. E o Beto hoje está melhor do que 10 anos atrás, fisicamente. E vai estar melhor daqui 10 anos no Não Índico. sei, eu não tenho essa prepotência de falar isso, mas como eu sabia, né, que fisicamente a viagem ia ser até mais difícil que a outra, na outra, vamos dizer, eu fui até um pouco mais relaxado. E nessa vez eu falei, não, se eu não me preparar, eu não vou conseguir acompanhar meu colega de viagem. Isso foi muito bom. E quando a gente coloca a barra mais alta, né, a gente tem, vamos dizer, um estímulo, né, para poder se motivar e ter disciplina e se enxergar, principalmente, fazendo aquilo que você se propôs. Por isso que eu... Betão, dá para falar horas, hein? Oi? Essas suas histórias aí dá para falar horas. Dá para falar horas. E vocês têm algum comentário, desculpa, Beto, tem algum comentário sobre o Beto? Eu achei interessante essa colocação que você falou sobre propósito e idade. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série que está na Netflix, sensacional, é Como Viver 100 Anos. Acabei de assistir, fantástico. Que fala das Blue Zones. E é muito interessante que vocês veem que tem um ponto de intersecção em cada uma das 5 Blue Zones, que é justamente o propósito. O japonês chama de Ikigai, o costarriquenho chama de plano de vida. E é muito interessante que eles falam que isso, justamente, esse propósito, né, que é uma palavra meio desgastada, às vezes fala propósito acaba perdendo pouco sentido, mas quando você fala da idade conectada com seus projetos futuros, eu acho que não tem limite.
Exatamente isso. Você não tem um limite corporal. A tua idade está lá na frente, a tua energia está colocada num propósito futuro. E é muito interessante para quem assiste essa série ver japoneses de 90 anos levantando todos os dias, porque eles têm o Ikigai. Eles têm a missão que quando a gente fala propósito, parece uma coisa longa, né? Longo distante. Não, pode ser do dia a dia. Isso. Pode ser pequenas coisas. Eu vou acordar hoje para fazer determinada coisa. Isso eles falam muito bem. E o estilo de vida deles são simples, básico, relacionamento, uma atividade física e um propósito, né, de viver bem e feliz com pessoas legais. Exercício. Exercício. Andam, caminham dentro das suas limitações. A fala do Beto, ela me trouxe duas reflexões em cima de temas que eu gosto muito de estudar. A neurociência e a psicologia do envelhecimento. Então, quando o Beto fala da questão de você olhar aonde você quer estar, como é que você quer construir aquilo, como é que você imagina aquele propósito, aquele caminho, aquele objetivo, de fato a neurociência explica isso como, a partir daquele momento que você efetivamente se vê, você fecha os olhos e se vê naquele lugar, o seu cérebro começa a ter comandos que faz com que você vá buscando o caminho para chegar naquele lugar, né? Isso é neurociência, não tem nada de místico, nada de religioso. Para quem gosta de ciência, a ciência comprova isso. E outra coisa que o Beto falou, me lembrou também a que é considerada hoje a psicóloga do envelhecimento como maior autoridade, que é a Becca Levy, e ela fala sobre o etarismo intrínseco. É o etarismo que a gente, desde pequeno, a gente vai colocando dentro da gente e vai vendo as pessoas mais velhas e vai escutando aquilo ao longo do nosso desenvolvimento, dentro da nossa família. A vovó não pode, a mamãe está isso, a mamãe está aquilo. Então, quando a gente chega ali nos 50 anos, ela fala que nós simplesmente nos colocamos naquele lugar do que não pode mais, de que a gente não consegue mais. Então, a gente fala tanto em etarismo hoje em dia e a gente tem que estar atento ao próprio etarismo que a gente tem dentro da gente. Legal, bacana. Eu queria passar um videozinho um pouquinho, também de outra atividade que eu tenho feito, para vocês verem que, como eu falei antes, não existe só situações difíceis e que precisam de investimento. Dá uma olhada também num simples beach tênis que gostoso, que qualquer um pode fazer, qualquer um pode praticar, se relacionar, ter todos esses conceitos que vocês falaram, não só na vela, mas também num simples beach tênis. Não sei quem joga, mas quem joga sabe que é gostoso esse relacionamento com as pessoas numa simples quadra de areia. Os adversários estão com medo. Eles marcaram o horário e não estão chegando. Então, é a primeira vez que eu joguei. Eles vão ter medo porque eu vou jogar devagarinho. Alô? JR disse que vai dar um couro. Olha o que eu vou aprontar para ele. Agora a gente vai fazer só um esquenta enquanto o pessoal não chega. Quer me derrubar, mas não vai derrubar não. Bom, eu vou mostrando para vocês no decorrer da apresentação alguns trechos de algumas atividades que é bem gostoso e fácil para muita gente praticar. Eu queria agora falar, Denise, me fala um pouquinho sobre o seu projeto. Hug o quê? Hug é em inglês. Explica um pouquinho como é que você faz a conexão com o nosso estilo de vida. Tá bem, a Hug ela surgiu há 2 anos, é uma ideia da minha sócia Tereza Andrade, ela mora em Lisboa, então a gente criou uma plataforma de conexão digital sênior, que eu brinco de transatlântica, né? Interatlântica, ela está lá em Lisboa e eu estou aqui no Rio, então a gente tem que... Usa o Beto. E a Hug, ela aparece num momento da minha vida. Eu trabalhei 25 anos numa empresa. Pode falar o nome, não tem problema. E aos 53 anos, eu falei o seguinte, não dá para continuar nesse ritmo de vida que, né, a produção de audiovisual, ela toma muito o nosso tempo, né? A gente está ali 24 horas por dia pensando naquilo, tem data de estreia, tem a produção, tem o material, enfim. Então eu falei assim, acho que aos 53 anos dá para eu parar e olhar de fato para dentro de mim
e ver quem eu sou. Eu não sou Denise da TV Globo, no caso, né? O meu sobrenome não é Globo, meu nome é Garrido. Então, eu olhei para dentro de mim e vi quem era essa Denise e o que eu gostaria de fazer pelos próximos 30 anos de vida. E eu gosto muito do conhecimento, eu gosto muito de aprender e eu gosto muito de transmitir o conhecimento. Então, comecei a me interessar há 4 anos pelo tema da longevidade. Isso foi ganhando uma dimensão bastante grande dentro de mim e quando eu recebi o convite da Tereza, minha amiga, idealizadora do projeto, eu falei, Tereza, vamos embora, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente tem que mostrar, com o nosso estilo de vida, que tipo de 50 mais nós somos, né? O Cuca tem um estilo de vida aventureiro, mas cada um tem o seu próprio estilo de vida, né? Eu gosto muito de dizer que a gente, quando pensa em estilo de vida, a gente deve pensar numa linda caixa de presente vermelha, com laço dourado, aquilo maravilhoso. Mas quando você abre, tem que ter coisa lá dentro. Porque o estilo de vida não é só aquela embalagem, não é só aquela caixa, não é só como você se veste ou o que você pratica, se aquilo não tiver sentido com você. Então a Hug hoje em dia faz muito sentido para mim, eu acredito muito na longevidade e quero, né, contribuir para a quebra de paradigmas aí que a gente precisa ainda lutar contra eles. Como é que a gente acompanha? Hug 50 mais, a gente está no Instagram. Legal. Né? E a gente, aqui na feira, a gente está lançando a plataforma já para conexão mesmo, para criar grupos de interesse, novas amizades. O objetivo da Hug é o combate à solidão. Né? Muita gente acha que não é solitária, mas às vezes quer ali encontrar uma nova amizade, algum interesse novo. Então a Hug foi construída em cima disso. Beto, Cláudio, alguma Bacana. coisa? É interessante ouvir a Denise, porque eu acho que a gente partiu do mesmo ponto de largada. Eu, com 50 anos também, eu voltei a fazer o que eu queria ter feito lá atrás. Eu sou juíza há 25 anos e minha filha casou em 2018, foi o ano que eu fiz 50 anos e foi um ano que eu entrei numa crise existencial muito grande, porque, embora a carreira é uma carreira super estável, enfim, eu comecei a imaginar o que eu vou fazer pelos próximos 30 anos. Eu acho que 50 anos são muito emblemáticos nesse sentido, porque você chegou teoricamente na metade da vida. E é muito interessante que eu li uma vez, acho que era uma psicóloga, eu não lembro, que ela disse que justamente dos 50 para frente você tem a mesma mentalidade aventureira que você tinha aos 16. Então, o momento que você começa a se aventurar mais, seus filhos historicamente estão crescidos, você está numa carreira ou você está numa vida financeira estável ou não, mas enfim, você pode descobrir o que você quer fazer e diz que lá dentro, aquela menina, aquele menino de 16 anos está latente para fazer o que de fato você quer. Com mais tempo agora. Com mais tempo agora, com mais disponibilidade. Mais então é interessante que você conta da sua história muito parecida com a minha, embora a gente tenha ido... Mas a gente no fim acaba falando sobre a mesma coisa, bastante interessante. O final do propósito aqui, né, do estilo de vida acaba vindo mais ou menos aos 50 anos, com exceção do Beto, que transformou a vida de lazer dele no profissional. Eu também, né, a minha virada foi aos 48 para 49 anos, quando eu criei esse projeto. Então, é muito interessante que vão se cruzando num ponto meio que único, né? Os 50 a gente consegue ter uma visão diferente, principalmente que a gente ganhou mais 20, 30 anos, né, com essa nossa geração prateada. É muito legal. Tem uma frase do David Bowie que eu gosto muito, porque ele fala que envelhecer para ele era, né, que ele já não está mais aqui com a gente, mas envelhecer é um processo que faz com que você passe a ser efetivamente quem você deveria ter sido ao longo de toda a sua vida. A história do tempo. E eu acho isso muito fantástico, porque assim, nessa hora a gente está pleno ali, né? A gente já tem experiência, conhecimento, a gente já sabe para onde quer ir, onde não quer ir. Então, realmente, a gente tem que aproveitar muito, né? A nossa geração tem que mostrar muito como é que é essa nova fase aí de envelhecer de forma diferente, um novo estilo de envelhecer. Betão, vamos falar? O que a Denise falou, eu escrevi um diário de bordo porque falou sobre solidão, né? E muita gente pergunta para mim como é que é essa coisa de ficar no mar longe, né? Muito tempo, às vezes um ano. E nunca me senti só no mar. E num dos diários em alto mar, eu escrevi que solidão é quando a gente vai morar longe da gente.
E solitude é quando você descobre o prazer de ficar com você, né? Então, numa época que a pessoa para de trabalhar no corporativo, muitas vezes ela não sabe o que ela faz com ela, né? Não é o que ela faz com o tempo. Não tem identidade própria, né? Ela não sabe o que ela faz com ela diante do tempo. Então ela vai ter um reaprendizado, né, nessa nova fase da vida, de aprender a viver bem com ela, né? E isso é uma coisa que, por eu ser filho único da minha mãe, não do meu pai, mas eu aprendi muito desde cedo a me dar muito bem comigo, né? Então, e o Igor, por acaso, meu companheiro também, porque ele vive num barco desde que nasceu. Então a gente às vezes passa meses, né, viajando. E muitas vezes a gente conversa, muitas vezes a gente está quieto. Teve uma passagem que a gente estava no Pacífico e passou um dia sem falar absolutamente nada um para o outro, porque a gente estava mais reflexivo. No final do dia o Igor falou assim: tá friozinho, né, Betão? Eu falei: tá. E esse foi o assunto do dia. Tá ótimo, fora as baleias, aquelas coisas todas. Mais um videozinho, Francis? Então vamos assistir mais um pouquinho das minhas loucuras. Esse é o UTV, não sei se vocês conhecem, que é um carrinho de rally, que é uma gaiola. E interessante que essa piloto que está aqui, ela tem 65 anos e ela é a maior piloto brasileira atualmente. Ela é campeã de tudo. Não sei se vocês sabiam. A Heleninha, se o Francis conseguir disparar, vai ser legal. Japonesinha de 1,42 m. Colocou 4x4. Já está no 4x4, eu coloquei no trail aqui. Ótimo, isso aí. Aqui. Colocou no modo esporte. Que show! Barrão nada! Parece fácil, mas isso é tão difícil, gente. O que eu treinei para andar esse trechinho, vocês não fazem ideia. É isso aí. Cláudia, me fala um pouquinho agora da importância da imagem das pessoas no estilo de vida. Imagem... Das pessoas, o trabalho que você faz, como é que você vê a imagem das pessoas? Bom... Deu para entender? Vou contar. Não. O que eu acho muito interessante de ter esse perfil no Instagram é que ele acabou se tornando uma grande comunidade. Eu não sei se a Denise sente isso, porque antes o que acontecia? A gente tinha as nossas dores, a gente lia a revista, era o único meio de comunicação possível, e para você ser ouvido, você mandava uma carta ao leitor. E quando muito você era sorteado e quando muito respondiam. Eu acho que essas redes sociais agora, elas permitem justamente essa troca imediata. Então você lança um tema e imediatamente a pessoa responde, se conecta com você, porque ela se conecta ou com a tua dor, ou com a tua alegria, enfim. E um dos assuntos muito interessantes, que sempre geram bastante polêmica, é justamente como nós, mulheres, estamos envelhecendo hoje em dia. A Denise sabe, quando a gente fala de etarismo, longevidade, quando você fala de imagem, eu penso nisso. Eu acho que nós somos muito felizes de participarmos de uma geração viva que discute o envelhecimento como ele era. A imagem dessa mulher de 50, 60 anos, como era colocada antes, é como ela é colocada hoje. Não só as mulheres, né? Homens também, mas homens têm mais licença para envelhecer do que as mulheres, né? Eu acho que as mulheres, o padrão delas homem é um não fala, pouquinho... né? Teoricamente, o homem não falava, hoje fala bastante. O nosso padrão é um pouquinho mais duro, a barra da mulher é um pouco mais dura. E, ao mesmo tempo que é muito interessante, essas mulheres de 50 anos quebrando esses paradigmas, falando de um envelhecimento ativo, e você vê, nossa geração está envelhecendo mulheres famosas de 50 a 60 anos, que isso pode ser bom como pode ser ruim. Porque, ao mesmo tempo que ela projeta uma imagem que 50 você está poderosa, você pode fazer tudo, acaba colocando o mesmo padrão que essas mulheres tiveram ao longo da vida inteira. Então, o que eu acho muito interessante, quem tem uma voz, essas mulheres que têm potência, que podem falar, é justamente aos 50 anos você pode tudo. Você pode envelhecer do jeito que você quiser, você pode envelhecer pintando o cabelo, sem pintar o cabelo. Eu acho que não tem mais hoje um estereótipo, como a gente tinha há pouco tempo atrás, daquela mulher de 50 anos mais vovó, mais envelhecida. Pelo contrário, a nossa geração acho que está pavimentando o que vão ser os próximos 50.
né? Essa Já estão nossa pensando geração. nos próximos 50, né? Não, sim, porque eu nos acho que próximos 10, né? exatamente, a geração anos 80, a geração que nasceu nos anos 60, 70, que vem agora falando muito sobre esse assunto em todas as redes sociais, eu acho que a gente está levando esse assunto adiante, por mais que seja passo de formiguinha, a gente está levando esse assunto adiante. Então, meninas que vêm de 30, 20 anos atrás, elas já estão com os temas impostos. Ninguém falava de menopausa 5, 6, 7 anos atrás. Isso era um tabu falar de menopausa. Hoje em dia você tem 200 perfis falando sobre menopausa. Você tem informação na ponta do seu dedo. O que é muito interessante. Informação gratuita, de qualidade na ponta do seu dedo. Isso muda o estilo de vida. Como? Isso muda o estilo de vida das pessoas. Total, porque hoje você tem também uma mensagem, Cuca, que é muito interessante sobre longevidade ativa e com qualidade, exercício, nutrição. Você tem uma gama de pessoas falando sobre isso e vai levar justamente isso que você trouxe para a tela para o dia a dia da pessoa. Ela vai entender, começa a entender que para ela chegar bem aos 80 e aos 90, ela tem que mudar o estilo de vida agora dela. Se ela não for como o Beto, que fez a vida inteira... Né? Tem que aceitar isso. Porque quando a gente fala de longevidade, não é só longevidade. É longevidade com qualidade de vida e longe da... Eu vou usar uma palavra que é feia, mas é verdade, decrepitude. Você não quer viver 80, 90 anos atrelado numa dependência de alguém. O que é muito interessante hoje é que tem muita gente falando como chegar daqui para frente com qualidade de vida, autonomia e independência. Eu acho que a gente faz parte de um movimento muito interessante. É verdade. Gente, antes de vocês comentarem, eu queria que a Márcia Ladeira, que está aqui, ela fizesse um comentário. Ela trouxe uma pessoa também, até que meio surpresa para a gente conseguiu um vídeo. Quando você fala de uma pessoa que tem uma referência com todos, né? Nacional e até internacional, que representa essas mulheres. Então eu trouxe a Márcia, que ela já estava capotando, o estilo dela é esse. Eu queria que a Márcia falasse sobre bem-estar com a gente no estilo de vida. Tá? Castigo aqui em pé, né? Não, pode ficar, por favor, por favor. Bom, gente, Não. Bom, eu atuo numa plataforma com foco em bem-estar. É uma plataforma que trabalha com produção de conteúdo, porque a gente acredita que um conteúdo jornalístico é a melhor forma da gente se informar para conseguir fazer boas escolhas. Acho que aqui a conversa hoje está sendo toda sobre estilo de vida que passa pelo bem-estar. É uma plataforma que foi fundada pela Angélica, apresentadora, e pelo Fernando Luna, que é um jornalista, que criou a Trip, a TPM, já passou aí por grandes editoras, Abril, Globo, e hoje ele está à frente desse projeto com a Mina. Né? Não sei se eu falei, o nome da plataforma é Mina Bem-Estar. Depois vocês entram no Instagram, a gente tem um site. E a Mina, ela trabalha nessa linha da produção de conteúdo, de informação em texto e vídeo, sempre apoiada no pilar do jornalismo. Então, a informação checada, a gente não é uma plataforma de autoajuda, ou uma plataforma de saúde. A gente trabalha contando histórias de pessoas que possam inspirar a gente, que possam trazer alguma informação que não faça parte do lado mais exterior de cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo, a gente entrevistou a Luísa Trajano para falar não dela como uma empresária de sucesso, mas para falar dela na relação com o bem-estar, na relação com o estilo de vida dela, na relação que ela tem com a família, com a alimentação. Conversamos com Cláudia Raia, falando sobre a maternidade mais madura, na mulher madura. A Carolina Dickmann falando sobre dessiliconizar os seios. Né? Então, sempre trazendo uma informação que seja... E a nossa, quem vai falar aí para a gente? Diferente. Então, a Angélica manda aqui um recadinho para vocês e um convite para participarem e acompanharem a plataforma, que está aqui no ar e está aberta aqui para todos participarem.
Eu acredito que fornecer ações práticas, informações úteis, pode ser o primeiro passo para muita gente em direção a uma vida mais saudável e equilibrada. Tem outro vídeo? Tem mais um vídeo. A gente achou que ela falou pouco. Eu vejo a longevidade como uma conquista incrível, mas eu acredito que o verdadeiro valor está na qualidade dos nossos anos vividos. E o bem-estar desempenha um papel fundamental nisso, né? É importante cuidar da nossa saúde física e mental, cultivar relacionamentos significativos e aí sim buscar uma vida mais equilibrada. Legal. Obrigado, Márcia. Obrigada a vocês. Cuca, obrigada pela participação, pelo convite que você me fez. Imagina, sempre bem-vinda. Angélica, muito obrigado. Pessoal, nós estamos chegando ao final, já estouramos mais de 5 minutos, né? Estamos em cima da... Temos 4 minutos, não, o Marcos foi lá e negociou, nós temos mais 4 minutos. Comentários rapidinho dos 3, 30 segundos para cada um, e depois eu vou mostrar minha última loucura que ele não deixou fazer, mas eu fiz, né, Dê? Pode começar por você. Bom, o meu último recado é o seguinte, o estilo de vida, como eu falei, né, ele está muito mais dentro da gente do que fora da gente. Ninguém vai ter um estilo de vida que não seja seu, que não seja próprio. E ele está muito mais linkado ao brilho nos olhos, à jovialidade que você tem, do que necessariamente a cronologia dos anos de vida que você viveu. Então não perca isso nunca, né? O seu estilo de vida é o que está dentro de você. E se você tiver o brilho nos olhos, a jovialidade, está tudo certo, você vai conseguir levá-lo até os 100 anos de idade. Legal, Claudinha. Eu acho bastante interessante isso, e quando a gente fala de propósito, reinvenção na maturidade, 50 anos, eu sempre comento que não precisam ser grandes projetos de longo prazo, enfim, acho que pode ser coisa pequena. É muito interessante quando eu ouço mulheres falando e elas comentam que elas vão buscar dentro do que elas sempre gostaram para poder fazer agora com o tempo. Uma delas até comenta, eu sempre amei fazer brigadeiro e agora a minha vontade é acordar todo dia, fazer aquele brigadeiro que eu gosto para poder vender. Então, quando a gente fala de reinvenção, eu acho que a gente tem que desestigmatizar um pouco essa palavra, porque as pessoas ficam muito paradas, eu vou me reinventar, que coisa mais difícil. Não, não é. Eu acho que não é nenhuma questão de reinvenção na maturidade, é questão de buscar quem você é, exatamente o que a Denise falou, a tua essência lá atrás, que ficou esquecida embaixo de todas as camadas que a gente veste. E às vezes é tão simples. Assistam aquele documentário da Netflix, que eu acho que ele fala tão bem, Como Viver 100 Anos. É ótimo. É só seguir o Betão pelos mares aí. Bom, o meu barco tem um mandamento, né? Eu aprendi que viajar leve a gente vai mais longe. Então, viaje leve, viaje longe. Isso aprendemos porque o barco, quanto menos coisas que a gente leva, ele tem possibilidade muito maior de terminar a viagem sem quebras. Isso vale para o corpo humano, vale para a alma, vale para a empresa, viajar leve. E eu creio que a gente só começa a entender o sentido da viagem leve quando a gente percebe que essa viagem que a gente está fazendo aqui está dentro de uma viagem maior. Então, eu não tenho, na minha percepção da minha existência, de que existe uma morte. Então, o tempo para mim tem um sentido muito diferente. E eu tenho o sentimento de que, enquanto eu for útil nessa viagem, eu vou estar aqui nesse plano. Quando a minha utilidade for mais eficaz numa outra frequência, eu continuo a minha viagem num outro lugar. Então, a minha busca é sempre prestar atenção aonde eu posso ser útil ao universo, à minha vida e à vida do meu entorno. Legal. Bom, antes de terminar, eu queria que vocês não desistissem dos seus sonhos, entendam que a gente tem condições de fazer tudo. Inclusive, eu queria que vocês voassem agora comigo, encerrando esse projeto. Vocês de casa que estão nos acompanhando e vocês aqui também. Isso porque eu tenho medo de altura, eu não consigo ficar a 1 metro, moro no primeiro andar, não moro para baixo. E eu fiz, a contragosto do meu sócio, eu fiz uma coisa, eu peço desculpa para ele, mas deu certo.
Vai. Então a iFly nos convidou gentilmente para nós fazermos um lifestyle aqui. E vocês vão ver, vocês estão ouvindo o barulhinho, vocês vão saber onde é que eu vou me meter dessa vez. Eu ainda estou com um pouco de receio se eu vou fazer ou não. Mas como um bom homem de prata, eu vou aceitar o desafio, vamos ver o que dá. Dá uma olhadinha só no que me espera. Isso é fantástico, gente. E agora o que eu passei mais medo, mas foi uma das aventuras mais legais que eu já fiz. Se vocês tiverem a oportunidade, encarem. Vale a pena. Vamos ver aqui, então, chegando aqui no voo livre. Aqui é onde é Eu também achava. a plataforma de onde as pessoas saem. Vamos ver se a gente consegue. Rapidinho, né? Mas lá foram 5 minutos de aventura que vocês não fazem. Achei que foi ideia. moleza. Você foi sentadinho? Não, foi sentadinho, mas na hora que eles te empurram, você não faz ideia. Aí fica lindo, maravilhoso. Isso foi feito em Santos, tem uma plataforma de salto de São Vicente em Santos. Quem quiser conhecer, vale a pena. Ela se assustou, né? Tinha que ir também, tá certo. Gente, muito obrigado a todos, obrigado a vocês. Obrigado, Cuca. Uma delícia, pena que o tempo é pouco para a gente falar tanta coisa gostosa e tanto conteúdo que a gente tem para distribuir com vocês. Sigam seus sonhos, seu estilo de vida. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. É bom ter uma injeção de adrenalina, né? De vez em quando. Nossa, nem me fala. Maravilha.